O Ciesp divulgou nesta tarde o nível de emprego da indústria no mês de setembro. Na regional de Taubaté, que conta com 28 municípios, o saldo foi positivo com a criação de 100 vagas na indústria. Mas outras regionais tiveram queda. Isso mesmo, Mônica. Em Jacareí, que conta com 3 cidades, a queda foi de 50 postos de trabalho. Em São José dos Campos, a redução no número de postos de trabalho chegou a 100. A Janaína Rodrigues está ao vivo lá em São José dos Campos, lá na sede do Grupo Bandeirantes, e tem mais informações. Boa noite, Janaína. Boa noite, Nicoline. Boa noite a todos. Para repercutir sobre esses dados, eu converso agora com Almir Fernandes. Ele é diretor da Regional de São José dos Campos, do Ciesp. Boa noite, Almir. Em Taubaté, teve um saldo positivo, São José e Jacareí negativo. Por que isso aconteceu aqui na região? Não, Janaína, isso é natural, né? No mês passado, Taubaté foi exatamente o contrário. Tanto São José como Jacareí foram positivos e Taubaté foi negativo. Então, nós consideramos, para o tamanho da nossa região, 100 postos de trabalho a mais, 100 postos de trabalho a menos, é uma coisa natural. Principalmente nesse mês de setembro, que é um mês de database, onde muitas empresas estão negociando com o sindicato o aumento salarial. E essas empresas elas ficam mais precavidas. Então, quando existe uma pessoa que está saindo da empresa, geralmente eles não repõem, espera negociar com o sindicato, saber quanto vai ser o índice. E esse ano o sindicato veio muito feroz. E isso prejudica nesses andamentos da indústria. Então, a indústria realmente ela segura para saber o que vai acontecer, quanto vai fechar e depois voltar, ver se ela vai contratar ou não vai contratar. Então, isso aí depende muito também dessas negociações todas que está havendo. No caso de São José dos Campos, o setor de autopeças que ajudou esse índice negativo, é isso? Nós também temos esse fator negativo, vamos dizer assim, que seria o PDV da própria General Motors, e foi o setor de autopeças que mais ajudou a perder esses 100 postos de trabalho. O setor de autopeças e automóveis no modo geral. Tá certo, obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio, Mônica. Esportes. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas da Águia garantiram vaga na próxima fase da competição. Em casa, a equipe venceu a Ascop de Brasília por 3-0. Giovânia com 2 e Formiga fizeram os gols da partida. O resultado deixou as joseenses com a segunda colocação do grupo 2. E agora, nas quartas de final da competição, o time do técnico Márcio Oliveira enfrenta o Centro Olímpico de São Paulo. O Procon de São José dos Campos orienta consumidores sobre como renegociar dívidas. Desde janeiro, mais de 2.000 pessoas foram atendidas. A Brisa Albuquerque tem os detalhes. A maioria dos pedidos de renegociação de dívidas é com instituições financeiras, redes de magazine e prestadoras de serviços de água, luz, esgoto. Eu vou conversar agora com a diretora do Procon de São José dos Campos, a doutora Aparecida Santana. Então, qual é a orientação que o Procon oferece às pessoas que estão endividadas, com credores? Muitos consumidores que estão endividados ou que nem estejam endividados ainda, mas contraíram algum empréstimo e não estão conseguindo pagar, procuram o Procon na tentativa da gente intermediar essa negociação com a instituição credora. Então, o que a gente dá de dica para as pessoas é, primeiro, que elas evitem o endividamento. Agora, se acontecer de necessariamente a pessoa estar numa situação que ela não consiga pagar, aí ela procura o Procon para a gente tentar, e é uma tentativa do Procon, uma prestação de serviço nosso de intermediação para ver junto aos credores se a gente consegue abater o valor da parcela, verificar se está correto os juros cobrados. A senhora falou dos juros, Muitas vezes, então, as financeiras aplicam aí juros abusivos? Sim, muitas vezes os consumidores procuram o Procon e quando eles chegam ao Procon, eles já trazem do local onde eles tomaram o empréstimo, por exemplo, num caso de empréstimo, eles trazem a planilha de cálculo. O Procon confere e, se verificarmos que o juro está exagerado ou tem alguma cobrança indevida, o Procon faz o contato com aquela empresa por telefone ou então mesmo via os nossos processos e tenta fazer com que esse juro caia. E, normalmente, nós temos conseguido muitos êxitos.
E quais são os cuidados que os consumidores devem ter para não aumentar ainda mais o endividamento? Muitas pessoas vendem a dívida, mas aí pode ter muitas armadilhas. Sim, o primeiro cuidado que deve ter é sempre ter um planejamento. Nenhuma pessoa pode gastar mais do que aquilo que recebe. Então, as pessoas vão tomando empréstimos pequenos, 30 no Magazine, 50 num outro, 500 do banco, compram automóveis. É natural que queiram consumir, mas não verificam qual é a capacidade de pagamento. De repente, o que a pessoa recebe já não fica mais possível saldar aquelas dívidas. Aí ele procura o PROCON tentar intermediar esta negociação. Muito obrigada pelas suas informações. Brisa Albuquerque, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Band Cidade, segunda edição desta quarta-feira, termina agora. Reveja nossas reportagens no site e interaja conosco pelo Twitter e o Facebook. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite. Esperamos vocês 6:50 da noite amanhã e logo após o Brasil Urgente. Excelente noite. Até lá.